Bem-vindo ao estudo da doutrina da salvação aqui no Instituto Bíblico Online da BBN. Nossa matéria toma por base o livro A Doutrina do Pecado e da Salvação, do Dr. Donald Turner, que foi publicado pela imprensa batista regular. Vamos então começar nossa aula de hoje falando sobre a doutrina da salvação. O Senhor Jesus Cristo foi chamado Jesus, disse o anjo celestial a José, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Seu precursor chamou-o o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jesus disse a seus primeiros discípulos: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Porquanto ele viera para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. O Salvador sabia muito bem que viera ao mundo em forma humana para poder morrer e, por meio da sua morte, destruir o poder dela. Hebreus 2, 14 e 15, João 12, 23 a 27. Jesus decidiu firmemente ir a Jerusalém, sabendo que seria crucificado ali, segundo o plano de Deus. Ele se ofereceu para isso mesmo, antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Vamos ver então a importância da doutrina, ou dessa doutrina. Temos chegado ao estudo mais importante, a doutrina central de toda a verdade revelada ou conhecida pelo homem. A doutrina da salvação requer a verdade da divindade de Jesus Cristo, enquanto é possível crer-se que Jesus de Nazaré é Deus, sem que essa verdade exija que Deus salve os pecadores. É da maior importância conhecer e crer nessa doutrina, porque só assim haverá uma compreensão ampla e correta das demais doutrinas. Para o indivíduo, se ele crê na verdade da redenção, isso é tudo de mais precioso em sua vida. Para o evangelista e para a igreja cristã, a verdade da redenção é a sua razão de ser e o propósito de sua existência é proclamá-la em toda parte. Segundo o conceito que se tenha da salvação, assim será o conceito acerca de Deus, do presente e do futuro. Não há outra doutrina que afete tanto toda a vida como esta. O crer ou não na salvação, oferecida por Deus aos pecadores, pode causar efeitos tão diversos como, por exemplo, o apóstolo Pedro voltando-se para o Senhor e recebendo perdão, ou Judas caindo no desespero e terminando no suicídio. O relato da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo ocupa mais espaço em cada um dos 4 evangelhos do que qualquer outro evento, porquanto lança os fundamentos para a redenção. Esta doutrina é ensinada em toda a Bíblia por meio de referências claras, ensinos figurativos e simbólicos, por parábolas e por meio de histórias. Deus deseja, na verdade, que todo homem saiba que há uma salvação certa para todo aquele que a aceite. As condições pelas quais uma pessoa pode apropriar-se da salvação eterna de sua alma constituem o estudo mais importante que pode existir. O precioso capítulo 3 do Evangelho segundo o apóstolo João, depois de explicar que Deus, por seu amor, enviou seu Filho unigênito ao mundo para ser levantado na cruz, do mesmo modo como Moisés levantou numa haste a serpente de bronze no deserto, para o que crê nele receba a vida eterna, através do nascimento novo e espiritual, conclui com um resumo breve e grave. O último versículo, o 36, diz: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A fé é o meio de apropriar-se da vida eterna, porém a maioria dos homens são como Nicodemos. Tem dúvidas e perguntas, problemas que querem ver resolvidos antes de crer. Parece que este fariseu não veio ao Senhor para aprender, mas sim para ensinar-lhe o quanto sabia e talvez para aconselhá-lo, segundo o versículo 2. O Salvador disse-lhe que tinha necessidade de nascer de novo antes de querer saber realmente o que era de Deus. Todo ser humano tem esta necessidade de nascer de novo.
a menos que tenha experimentado a regeneração. Mas são poucos os que têm sentido a sua falta, e insignificante é o número daqueles que se dão conta da importância indizível de um nascimento espiritual. A vinda da segunda pessoa do Trino Deus ao mundo mudou o calendário das nações mais poderosas do globo. Porém, sua morte e ressurreição foram acompanhadas de tantas manifestações sobrenaturais, e as consequências têm sido tão benéficas a todo mundo, que temos de admitir que aquele que foi crucificado e ressuscitou não era um mero homem nem anjo, mas sim o mesmo Deus encarnado. Esse sacrifício será celebrado na glória pelos séculos dos séculos sem fim. Apocalipse 5:12. As nações comemoram o aniversário de nascimento e morte de seus heróis nacionais. Porém, geralmente, lamenta-se a morte e se crê que, se tivessem vivido mais tempo, teriam realizado coisas maiores ainda. Não acontece isso com Jesus Cristo. Multidões celebram sua morte e dão graças a Deus por ela, muito mais que os que comemoram a morte de qualquer figura nacional, com a diferença que o sentimento dominante não é de lamentação, mas de regozijo. Ainda há profunda alegria na celebração das duas ordenanças da Igreja Cristã, o batismo e a ceia do Senhor, as duas proclamando de novo que Jesus Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou. Isto não nos deve causar estranheza. A morte do Salvador foi a culminância, o clímax de seu ministério. Nasceu e viveu para poder morrer. Quando o pequeno grupo de seus discípulos se convenceu, por causa de suas obras, sua vida e seus ensinamentos, de que ele era realmente o Filho do Deus vivo, caminhou imediatamente para a morte. Mateus 16, 16 e 21. Morreu por nossos pecados para nos remir. Marcos 10, 45, 1 Coríntios 15, 3 e etc. Jesus não poderia ter feito mais, ainda que vivesse um século sobre a terra. A morte era a sua obra de expiação, de redenção. Mateus 26, 28. Além disso, Jesus Cristo é a única pessoa cuja ressurreição é celebrada. As testemunhas de sua ressurreição fundaram igrejas ou organizações com aquelas pessoas que creram em sua mensagem e, apesar de toda espécie de perseguições, levaram a palavra de salvação por toda a parte. Onde quer que pregavam, os ouvintes se dividiam em crentes e não crentes. Muitas vezes estes últimos eram inimigos fanáticos. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Veja então comigo a atitude mental e espiritual no estudo. Desde que nos propusemos a aproximar de um tema tão importante, tão maravilhoso e, contudo, tão indizivelmente solene, lembremos-nos de que isto requer um coração cheio de temor reverente, tanto como o reconhecimento de nossa absoluta indignidade. Se, ao tocar apenas a simples franja das coisas santas de Deus, deve inspirar um temor reverente, ao tratarmos dos segredos mais íntimos de sua aliança, ao contemplarmos os desígnios eternos da bendita Trindade, ao procurarmos entrar no significado da transação única do Calvário, que estava coberta de trevas, tudo isto exige um especial grau de graça, de temor e de humildade, de instrução celestial e da audácia humilde da fé. Quando recordamos que a redenção é o assunto mais importante que pode ocupar a mente de homens ou anjos, que não somente garante a felicidade eterna de todos os eleitos de Deus, mas também dá ao universo a visão mais completa das perfeições do Criador, que nela estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento, enquanto que por elas são reveladas as riquezas inescrutáveis de Cristo, que por meio da mesma igreja que por ela foi comprada, seja agora notificada aos principados e potestades nos céus a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10. Então, que suprema importância não será que a entendamos corretamente?